Você vai ficar em pé mais um minutinho para a gente ler esse versículo da Bíblia, a gente vai orar e depois você vai sentar para a gente meditar na palavra de Deus. Isaías 38, verso 1, só esse versículo agora, depois a gente vai ler todo o capítulo, assim, na medida que a gente vai estudando a palavra, você vai, deixa a sua Bíblia aberta para a gente caminhar. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Vamos orar? Pai querido, nós estamos reunidos no nome do Teu Filho Jesus, e a Tua palavra nos garante que quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade desse nome, o Senhor se faria presente entre nós. Por isso nós cremos na Tua presença que está aqui. Mas Pai, queremos te pedir uma coisa, que além de crermos e termos a certeza que o Senhor está presente, que o Senhor nos abençoe revelando a Tua presença para nós, para que a gente possa sentir, perceber, ouvir, ser tocado pelo Espírito Santo. Cada um aqui, Senhor, é tão diferente, cada um tem uma história, tem uma cultura, tem um jeito de ser tão diferente, mas o Senhor é o nosso Deus. Por isso, Senhor, apesar de sermos tão diferentes, revela-te, Senhor, a nós, toca o nosso coração e ensina-nos nessa manhã. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, viu, querido? Nós temos estudado esses 10 capítulos, não é, do livro de Isaías, desde o capítulo 30 até agora 38, não capítulo por capítulo, mas os temas que estão nesses 10 capítulos, não é? Então a gente vem estudando, e agora no capítulo 38, nós vamos encontrar aquele rei, o rei Ezequias, que estava naquele contexto de guerra com Senaqueribe da Síria, e a gente viu os conflitos que ele estava enfrentando, que eram conflitos exteriores, que eram conflitos militares, conflitos políticos, financeiros, sociais, agora vivendo um conflito interior. Ele fica doente. E é interessante que quando a crise está fora da gente, não é? A gente sofre, se angustia, chora, mas quando a crise está dentro da gente, a gente desmorona, a gente desfalece. E é em meio a toda essa pressão que Ezequias agora sofre uma doença grave. Ainda que no texto, o capítulo 37 fala da libertação, quando a gente vai lendo o texto, vai descobrir que no 38 ainda não aconteceu a libertação. E ele está vivendo todas essas coisas ao mesmo tempo. E nem sempre a gente consegue entender o que está acontecendo conosco, com Deus, na dimensão espiritual, quando esse turbilhão de coisas estão envolvendo a nossa vida. Eu me lembro de ter lido um testemunho do pastor John Wimber, que ele afirmava que no momento mais interessante da vida da igreja dele, quando eles estavam buscando um grande avivamento, quando eles estavam buscando uma unção diferente de Deus, até uma unção de cura, foi justamente nesse momento que a igreja e muitos dos seus líderes ficaram doentes. E aí parecia uma contradição, não é? E depois disso, não é, veio esse grande avivamento e houve uma mudança muito grande, mas nesse período de busca
as lutas se intensificaram. E a grande pergunta era: por quê? Por quê? Esse texto nos conta a história de um milagre que Deus vai fazer. Mas, diferentemente dos outros textos paralelos, ele vai nos revelar o que estava acontecendo no coração do rei antes do milagre. No meio dessa luta toda. E aí nós vamos poder aprender com esse rei, e vamos aprender com a história, os meios pelos quais Deus trata as nossas dores. Como Deus vai tratar o coração ferido, machucado, as coisas que estão acontecendo que a gente não entende, os processos da nossa vida. Quais são os meios pelos quais Deus trata o nosso coração? O primeiro meio pelo qual Deus vai tratar o coração do rei Ezequias foi a oração. A Bíblia vai falar no versículo 2 do texto que a gente leu, que quando o profeta fez aquela visita pastoral, por sinal, que visita, hein? Fala a verdade, né? Você quer receber uma visita pastoral assim? Né? Você está doente, está no hospital, e de repente chega o pastor e diz assim: olha, prepara a tua casa, porque você não vai ficar bom, não, vai morrer. Que visitinha ruim, né? Fala a verdade, né? Mas aí a Bíblia diz que quando ele ouviu aquela palavra, ele virou para a parede. E essa é uma ideia muito interessante de sentimento, né? Porque quando a gente dá as costas para o mundo e a gente se volta para a parede, a gente quer dizer assim: eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero saber de nada. E nessa hora que ele está olhando para a parede, não é? Ele começa a orar. E ele começa a revelar os sentimentos dele. Esse texto é o único que fala dos sentimentos de Ezequias. Todos eles contam a história, mas esse vai ter um relato do que ele escreve depois da cura, falando do coração dele. E ele começa a revelar o que está dentro dele. Ele diz assim no verso 12, olha só que interessante: a minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim, qual tenda de pastor. Enrolei como tecelão a minha vida, e ele me corta do tear. Do dia para a noite tu darás cabo de mim. Naquele momento que ele ouve aquela palavra, toda a esperança vai embora, e vem para dentro dele um duro sentimento, o sentimento de que o fim está chegando, a finitude dele está lá, que o limite da vida chegou para ele. E aí tem algumas coisas que estão lá: ó, está sendo arrancada de mim a minha casa, a minha vida foi enrolada como um tecido, né? E foi cortado. Você já foi numa loja de tecido, né? E a pessoa pega o rolo assim, vai abrindo, ele estica, e aí ele pega a tesoura, dá um primeiro pique, não é assim? E aí ele faz o quê? Ele não fica tec, 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 ele vai. Ele está dizendo: a minha vida está sendo cortada desse jeito, é rápido demais, é doído demais, da noite para o dia acabou. Da noite para o dia acabou. É interessante que a morte é a coisa mais certa da vida. Quem nunca foi num funeral aqui, levanta a mão. Nunca foi num funeral ainda. Olha só, hein? Abençoado você. Mas o resto desse auditório já foi no funeral. Não é verdade? Gente, a certeza que a gente tem que um dia vai morrer. Mas a gente só pensa na morte do outro. Porque é muito duro pensar na morte da gente. Porque é um sentimento de finitude. Acaba.
E aí, naquela hora, ele está dizendo: minha vida acabou. Minha vida acabou. Aí ele vai continuar dizendo: olha, nessa época, Ezequias tinha mais ou menos entre 38 e 39 anos. E ele vai dizer no verso 10: eu disse, na tranquilidade de meus dias, hei de entrar nas portas do Seol, estou privado do resto dos meus anos. E aí a ideia é assim: Senhor, o Senhor está roubando o resto da minha vida. Estou sendo roubado do resto da minha vida. Outra coisa que estava acontecendo com esse homem é que nesse momento da vida, a Bíblia diz que ele ainda não tinha filhos. Por isso ele não teria um sucessor para o seu trono. E no verso 19 ele vai dizer: o vivente é que te louva, como eu hoje faço. O pai aos filhos faz notória a tua verdade, mas nem isso eu vou ter o privilégio de fazer. Passar para uma próxima geração alguma coisa. Ele continua a revelar o coração dele, diante dessa palavra, diante da realidade da sua enfermidade, diante de tudo que está acontecendo. Ele gritava, gemia, chorava, ele estava sofrendo. E aí o verso 14 diz isso: eu soltava fracos gemidos de dor como uma andorinha, e gemia como uma pomba, e os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. E aí vem o sentimento mais complicado. Verso 15: mas de que adianta? Foi o próprio Deus que me deu a notícia, e foi Ele quem fez isso comigo. Deus é o dono da vida e da morte. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente imagina assim, que eu sou o dono da minha vida, né? Você já ouviu essa expressão? Talvez você até tenha falado: a vida é minha. Como se dissesse: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quiser, a vida é minha. E aí Deus está dizendo para Ezequias: a vida não é tua, é minha. E tudo isso está misturado dentro da alma desse homem. Tudo isso está sendo trabalhado na alma desse homem. E ele está sentindo tudo isso, e ele vira para a parede e começa a falar para Deus essas coisas. A oração, ela não é apenas a intervenção, a possibilidade da intervenção de Deus na terra, como um milagre. Mas Deus coloca também a oração à nossa disposição para tratar a nossa alma, para cuidar das coisas que estão no nosso coração. Por isso, os versículos 2, 3 e 4 vão falar disso. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, e então a palavra do Senhor veio a Isaías. É interessante que os sentimentos estão aqui: Senhor, eu não estou entendendo nada, não estou entendendo nada, eu estou tentando viver uma vida bonita, correta, direitinho, tenho buscado ao Senhor, tenho tentado ser um rei bom, tenho tentado ser um bom crente. Por que acontece isso comigo? Não estou entendendo nada. Você já viveu momentos assim, que não entende nada? Deus coloca à nossa disposição nesses momentos a oração. Porque é nesse tempo, quando a gente busca a face do Senhor, que Deus ministra dentro da nossa alma e trata o nosso coração.
É interessante que essa dinâmica vai acontecendo, e quando a gente aprende a colocar os nossos medos, as nossas angústias, o nosso coração diante de Deus, Deus vai tratando a nossa alma. Quando a gente vai colocando os nossos limites diante de Deus, diante de um Deus que não tem limites, Deus vai tratando a nossa alma. E a oração não apenas entra no meio das circunstâncias que nos cercam, mas Deus, como Pai, trata a nossa dor e a nossa alma pelas suas misericórdias. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai descobrir que isso aconteceu com Jesus. Você lembra do jardim do Getsêmani? Jesus vai lá orar, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E enquanto ele está orando, a Bíblia vai dizer que os seus amigos dormiram, mas os anjos do Senhor o serviram. Deus começou a movimentar os céus e mandar os seus anjos para cuidar do seu servo. Deus usa a nossa oração para tratar a nossa alma. Eu me lembro quando tinha 16 anos de idade, meus pais se separaram, e entre 16 e 19 anos de idade eu vivi uma profunda crise emocional, espiritual, enfim, todas as áreas da vida. Essa crise envolvia não entender porque minha mãe está doente, não entender porque meu pai tinha se separado, não aceitar o fato de estar tão jovem aí, 16 anos, e tendo que amparar, educar, cuidar do meu irmão que tinha 3 anos. Esse irmão tinha feito uma transferência afetiva para mim, ele não dormia enquanto não chegasse da escola, eu trabalhava e estudava, e então ele deitava comigo na cama, me contava o dia dele todo, e eu, quando ele dormia, levava ele para a cama. Era uma coisa tão forte, eu morria de medo de não conseguir de fazer alguma coisa errada, estragar a vida do meu irmão, e aquilo estava me consumindo. E eu me lembro de uma noite que eu acordei chorando. Acordar chorando é a coisa mais esquisita que tem. Dormir chorando é normal, né? A gente fica cansado e dorme, né? Mas acordar no meio da noite chorando, no meio do soluço, é muito esquisito. E aí eu acordei chorando e me sentei ali na cama, né? Minha cama ficava no cantinho, assim, entre duas paredes. Então uma fazia de encosto e outra era lateral, e eu me encostei ali na parede e chorando, e aí o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, e ele perguntou: o que é que você tem contra mim? E aí eu fui que nem Ezequias, eu abri meu coração, falei: Senhor, eu estou com uma raiva danada do Senhor. Eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo nada, está tudo ruim na minha vida, minha alma está quebrada, eu não consigo orar, está tudo ruim aqui, tá. Dormi. No dia seguinte fui trabalhar, e voltando, não é, do serviço do centro de São Paulo, o ônibus lotado, e eu vinha meio cochilando, e o Espírito Santo de Deus falou comigo de novo, me fez lembrar daquele versículo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não é? E segundo o propósito de Deus estão agindo. E aí eu comecei a lembrar desse texto, e eu pensei assim: não acredito nesse negócio. Eu não acredito, Deus, não tem nada de bom, está tudo ruim, está tudo ruim. O que tem de bom? Não tem nada. Como é que contribui para o bem? E aí, enquanto eu vinha nessa viagem, mais ou menos uns 45 minutos naquele tempo, hoje é quase 2 horas, mas naquele tempo era só 45 minutos, eu vinha pensando, e Deus começou a me lembrar muitas coisas, mas uma delas que foi muito marcante lembrar, foi o dia que eu estava lá pequenininho, por volta de 4, 5 anos de idade, brincando de pique-esconde, e eu me escondi no rodado, não é, de um caminhão trucado, que tinha um baú, então só aparecia o meu pezinho ali, e o homem ligou o caminhão, mas o caminhão morreu, e você sabe que caminhão a diesel não morre.
E uma pessoa que estava do outro lado da rua, uma senhora, viu o meu pezinho e saiu correndo, falou: para, moço, para, tem uma criança aí. E aí o Espírito Santo falou assim: eu estava lá, fui eu que fiz o caminhão morrer e fiz que o seu pezinho fosse visto. Eu estou no controle. E a única coisa que eu pude dizer quando eu desci daquele ônibus foi: Senhor, me ajuda a crer que no meio dessa confusão toda, o Senhor tem um propósito. A oração é uma ferramenta tremenda de Deus de tratar a nossa alma. Deus estava usando a oração de Ezequias para tratar algumas coisas da vida dele, que eu não sei explicar muito bem, mas ele tinha propósitos. Enquanto ele tratava a finitude, ele estava mostrando que esse tempo de vida tinha um propósito. Enquanto ele tratava a circunstância, ele estava mostrando o poder dele na vida de Ezequias. Mas enquanto ele estava orando, ele não estava enxergando mais só uma parede lisa, ele estava enxergando a janela de Deus, porque Deus pode abrir janelas nas paredes lisas da nossa alma. Ele é o único que pode fazer isso. Por isso, eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Talvez você tenha que virar o rosto para a parede hoje e dizer para Deus: Deus, está doendo, Deus está doendo, Deus está doendo, tem misericórdia de mim, a dor está gerando mágoa no meu coração, tem misericórdia de mim. E aí a gente vai aprender com o salmista que fez assim. O salmista olhava para os montes e dizia: de onde me virá o socorro? E a gente olha para a parede e diz a mesma coisa. E aí a gente vai aprender na oração: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou como outro salmista vai dizer: Ele é o meu refúgio e fortaleza na hora da angústia. Meu sentimento é que Deus hoje quer tratar as feridas da sua alma. E para isso a gente tem que ir à presença de Deus em oração. Por isso hoje, nesse culto, a gente vai orar daqui a pouco, para que Deus possa tratar a sua alma. Eu creio num Deus que intervém na vida, como vai intervir na vida de Ezequias, mas eu creio num Deus que, além de intervir na vida, trata as feridas da nossa alma. Hoje Deus vai intervir nas crises da sua existência, porque só Ele pode abrir uma porta na parede lisa que está à frente de você. Segundo recurso que Deus dá para a gente são os seus profetas. Deus usou a vida de Isaías para tratar o coração, a alma e a vida do profeta, do rei. Deus usa pessoas que estão ao nosso redor, que são instrumentos de Deus para falar ao nosso coração. E às vezes Ele usa pessoas com palavras duras, mas que são também instrumento de cura. Que palavra pastoral horrível! Se fosse no curso de capelania, ele tirara nota 0, né? Porque a gente aprende no curso de capelania a nunca fazer o que Isaías fez, não é? Mas Deus tinha um plano, um propósito, e ele estava obedecendo a ordem do Senhor, e foi bênção ele ter obedecido a ordem do Senhor. Deus tinha algo para fazer nas 2 vezes que Isaías foi ao quarto do rei. Eu creio de todo o meu coração que Deus queria revelar a finitude do homem Ezequias, porque muitas vezes nós não queremos perceber que nós somos finitos
e que um dia a morte vai bater na porta da nossa casa, quer a gente queira, quer não. E que o tempo que a gente tem é um privilégio dado por Deus. É um privilégio. O tempo que você tem é privilégio. E é um privilégio dado por Deus para você cumprir um propósito de Deus nessa vida. E às vezes a gente está consumindo o nosso tempo e não está cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. O tempo está passando e não volta. E aí Deus faz um break, dá um stop, segura aí. Teu tempo está acabando. Quando você vai afinar com o teu propósito? Envelhecer é um negócio estranho, né? Que se você tem cabelo branco como eu, é interessante. Quando a gente chega a uma certa idade, a cabeça da gente dá uma virada. Eu não sei se a sua também já deu, né? Dá uma virada, diz assim: quantos anos de vida útil eu tenho? Mais ou menos tanto. Aí você faz os seus cálculos, tá, tal, e diz assim: escuta, eu tenho pouco tempo para realizar os meus sonhos. Como é que eu vou fazer? Tem muita gente balançando a cabeça aí, já vi que tem muita gente, né? Dobrando o cabo da Boa Esperança, não é? E diz: eu tenho que correr, porque tenho coisa para fazer, eu não sei se vai dar tempo. Queridos, Deus às vezes dá um chacoalhão na nossa vida, porque Ele tem coisas para você. E às vezes a gente não percebe que o tempo está passando na nossa vida. E aí Deus nos dá um senso de finitude. Eu acho que Deus tinha alguma coisa para trabalhar no coração desse homem. Quando a gente continua estudando a Bíblia, a gente vai vendo que Deus queria que Ezequias aprendesse não apenas o tempo e o propósito, mas que ele precisava ter uma dependência total dos desígnios de Deus para a sua vida. Porque às vezes a gente imagina que a gente tem o controle da vida. Eu sou o dono da minha vida e eu controlo a minha vida. Mas, querido, você não controla nada. Nada. Absolutamente nada. Não funciona. Tem um irmão aqui, está ali, ó, né? Que um dos processos de Deus chacoalhar a vida dele muito forte foi um dia que ele estava indo no dia 31 de dezembro, eu acho, para a casa do seu sogro, para a passagem de ano, e de repente ele sente um negócio quente bater aqui no peito dele, e era uma bala perdida, não é isso mesmo? Está lá, não está? Levanta a mão aqui. E aí ele encostou o carro, bateu assim, segurou na mão, era um projétil, e começou a tremer e disse assim: que coisa louca, estou indo para a casa do meu sogro e quase que eu morro. Está entendendo? E Deus quer que a gente entenda que nesse tempo que a gente tem, eu não consigo fugir do propósito dEle. E quanto mais tempo eu luto contra o propósito de Deus, é tolice, porque o tempo está acabando. E Deus estava trabalhando isso no coração de Ezequias. E de repente ele vai descobrir que você não tem controle de nada, porque até um negócio doido desse pode acontecer com você, uma bala perdida no peito. Louvado seja Deus que ela morreu no peito, não entrou no peito, não é? Está aqui até hoje. Mas a impossibilidade, que a gente vai ter que aprender, a impossibilidade de não se submeter ao projeto de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. E de repente Ezequias descobre: Deus tem um propósito para mim e eu tenho que estar afinado com Ele. Quem pode fugir do seu encontro com Deus? Outra coisa que a Bíblia vai dizer é que esse homem estava sendo tratado de um problema. Eu não creio que essa era a única razão pela qual Deus estava fazendo tudo isso na vida de Ezequias, mas no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 25 e 26, diz assim: mas Ezequias tornou-se orgulhoso
e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá, sobre Jerusalém. E então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. A Bíblia diz que esse homem lá dentro do coração tinha um problema. Ele era orgulhoso. E não era orgulhoso de coisa ruim, era orgulhoso de coisa boa. Porque a Bíblia diz que ele era um bom rei, que estava fazendo um bom trabalho, que Deus estava abençoando a nação. Sabe, gente, às vezes a gente precisa ser tratado não de pecados que a gente chama cabeludos. A gente precisa ser tratado das atitudes da nossa alma que nos afastam do propósito de Deus. E aí Deus tem que mexer na nossa vida. Porque a gente está confortável, eu tenho uma vida boa, eu não estou fazendo nada de errado, eu até frequento a igreja, louvado seja Deus, mas eu não tenho estado vivendo o propósito de Deus para a minha vida, do jeito de Deus, e o tempo está passando, e Deus dá uma chacoalhada, aí diz: acorda, porque esse orgulho está atrapalhando você de submeter-se ao projeto que Deus tem para você. E aí a Bíblia vai dizer que essa palavra, que foi a ação do profeta na vida desse homem de Deus, promoveu nele um novo sentido de humildade e devoção. Versículo 15 e versículo 20 dizem assim: mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Aí ele continua: andarei humildemente toda a minha vida por causa da aflição, dessa aflição da minha alma. Verso 20: o Senhor me salvou, cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. E de repente, no meio dessa batalha, dessa luta, desse sofrimento, dessa enfermidade, mudou a cabeça. Eu tenho que mudar de atitude com meu Deus. Por mais estranho que pareça aos nossos olhos, as palavras duras de Isaías foram palavras de bênção para Ezequias. Verso 17 vai dizer assim: foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição e lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Há alguma coisa, eu não sei o que é, de que jeito é, de que maneira é, porque isso foi uma coisa privada do coração de Ezequias e com Deus, mas naquela hora houve algum tipo de transformação, a ponto dele dizer: o Senhor jogou para fora, jogou lá para trás todos os meus pecados. Eu não sei o que é isso, mas Deus estava tratando ele, Deus estava ministrando na vida dele. E aí a gente vai aprender que Deus não usa só más notícias para tratar a nossa vida, mas Ele usa também notícias boas, notícias de cura, e elas representaram a resposta de Deus, de um Deus que ouve, vê e age. E olha só os versículos 4, 5 e 6 do nosso texto. E então a palavra do Senhor veio a Isaías: vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração, vi as suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria, eu defenderei esta cidade. E é interessante isso, né? Porque o profeta podia ter chegado lá, né, e dito assim: Deus ouviu a sua oração e agora você vai ficar curado. Mas Deus tinha propósitos, até na palavra boa, para que ele não perdesse o foco.
E ele diz assim: acrescentei 15 anos. Ou seja, o teu tempo está correndo, o meu tempo está correndo, o teu também. E aí, essa palavra boa e a palavra dura, ambas foram palavras de Deus para a vida. E nessa palavra boa ele está dizendo: eu vi, eu ouvi, e agora eu vou agir para abençoar você. É tremendo isso. Deus está trabalhando na nossa vida. Vi as suas lágrimas, e de repente eu mandei de volta o profeta. É interessante que a Bíblia diz que o profeta já tinha saído do palácio e ele estava lá no pátio, do palácio. E aí Deus fala de novo com Isaías: Isaías, volta lá, porque o meu servo conversou comigo e eu tenho uma outra resposta para ele. E esse mesmo Deus que viu e ouviu, chamou de volta o seu profeta. O que esse texto vai dizer é que a oração e os instrumentos, os profetas de Deus, eles nos revelam que existe um Deus vivo, todo-poderoso, que age hoje na terra. Eles nos revelam que Deus está usando vidas, circunstâncias, situações e pessoas para revelar o propósito dele para nós. Que às vezes ele usa palavras duras e outras vezes ele usa palavras de consolação, mas ambas são manifestação de Deus na nossa vida. Nessa manhã eu queria fazer como a gente sempre faz aqui, terminar orando, porque Deus hoje está fazendo o que Ele fez com Ezequias. Ele quer usar a sua oração, a nossa oração, para ministrar na tua vida. Ele quer usar as palavras das Escrituras, do profeta Isaías, e as minhas palavras agora desse sermão para falar ao seu coração. E a lição principal que Deus está mostrando é a seguinte: olha, a nossa vida não nos pertence, pertence ao Senhor. E que Ele tem um propósito para nós. E que nós precisamos rapidamente correr na direção desse propósito. E enquanto a gente está entendendo os propósitos de Deus, os alvos de Deus, Deus está ministrando na nossa vida. Hoje eu quero orar com você, essa oração de Ezequias, onde a gente abre o coração e fala para Deus o que a gente está sentindo. E deixa Deus tratar a nossa alma. E esse Deus que trata, Ele cura o nosso coração e tem poder para curar as coisas, a vida, as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas Ele é aquele Deus que nos dá propósito, que nos dá visão, que nos dá alvo, que nos dá algo para construir ao longo da nossa história. Se a gente tem pouco tempo ou muito tempo, eu não sei, só Deus sabe. Mas quanto mais rápido a gente corre na direção do propósito de Deus, tanto mais tempo a gente tem para concluir a missão que Ele tem para nós aqui na terra. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você está sentindo tua alma em revolução, está aí mexendo, tem um monte de coisa aqui dentro, o Espírito de Deus está falando com você, nós vamos orar juntos aqui. Você vai sair do seu lugar, a gente vai vir aqui à frente e a gente vai orar. Por quê? Porque toda palavra de Deus precisa de uma resposta. Deus fala, responda. Deus toca, manifesta. Deus ensina, aprenda. Então, se hoje Deus está falando com você, você quer orar junto com a gente, vai saindo do seu lugar. Eu não sei o que tem na tua alma. Hoje Ele quer tratar a sua dor, hoje Ele quer tratar o seu coração. Então, Deus falou com você, vai vindo para cá para a gente orar juntos. Vem,
pode vir. Você está lá na galeria, vai descendo agora, em nome de Jesus. Você está lá no fundo, vem para cá, em nome de Jesus. Vem para cá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que Ezequias fez, crendo que enquanto eu olho para a parede lisa, Deus abre a janela que não existe para tratar a nossa vida. Então venha, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem, deixa Deus tratar, deixa Deus manifestar a sua graça no coração, o seu poder. Às vezes você vai ouvir uma palavra dura, acerta a tua vida. Às vezes você vai ouvir uma palavra de consolação, não é? Deus ouviu, Deus viu, e Ele vai agir na tua direção e na tua vida. Eu não sei qual é a palavra de Deus, mas o Deus que age, vive e fala, é aquele que vai tocar a tua vida. Porque a resposta não é de Isaías. Isaías tinha ido embora. A resposta é do Deus que manda Isaías voltar e dizer: ó, vi, ouvi e vou agora abençoar. Tem gente chegando, vou aguardar um pouquinho esse povo de Deus chegar aqui. Vai chegando aqui, vai. Se Deus está falando com você, vem, em nome de Jesus. Esse é tempo de Deus na nossa vida. A gente vem num culto na expectativa santa de ter um encontro com Deus, não é verdade? Então a gente não pode perder a bênção de se encontrar com Ele, quando Ele chama a gente, não é? Então, Senhor, eu vim aqui para isso. Trata o meu coração, trata a minha alma, trata a minha vida. Não vou perder essa bênção, não. Eu vou estar junto, tá? Agora a gente vai orar, tá bom? A gente vai fazer como Ezequias, tá? Você não está na cama e não dá para virar para a parede, tá? Mas faz de conta que você está agora, não é? Diante do Senhor, porque de fato Ele está aqui. E você vai começar a falar com Ele. O que está no teu coração? Conta para Ele o que está no teu coração. Você viu como Ezequias falou? Falou coisas bem pesadas. Senhor, você está roubando, eu não estou entendendo. Fala com Ele o que está no teu coração. O que está doendo na tua alma? Conta para Ele. Se tem marcas do presente, fala as coisas do presente. Se tem marcas do passado, conta o que está fazendo mal a você, como um veneno dentro da tua alma há muito tempo. Vai falando com Deus. Curva a tua fronte agora, e agora é o seu tempo de oração. Vai falando com Deus. Conta para Deus, conta. O que está acontecendo? O que está doendo? Conta que você não entende às vezes o que Deus está falando. Parece que Deus está calado diante da tua dor. Conta para Ele, conta o que está lá na sua alma. Se você diz: Senhor, não entendo, fala para Ele: não entendo, Senhor, eu estou triste contigo, porque parece que o Senhor não quer ouvir a minha oração. Conta para Ele, conta. Porque quando a gente fala dessas coisas que estão na nossa alma, o Espírito de Deus pode tratá-las e nos dá uma percepção nova da vida, dos valores, do reino, dos projetos de Deus para nós. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Conta. Às vezes a gente tem marcas na vida, marcas que são muito doídas, e a gente não consegue entender, e Deus tem que curar essas marcas da nossa vida. Conta para Ele, pede graça. Pede para Ele te ensinar o propósito que Ele tem para você. Porque senão, queridos, a gente fica dando ciclos na vida. Passa esse ciclo, a gente cai na mesma coisa outra vez, a gente cai de novo e de novo. Quando a gente entende o propósito, a gente vai andar na direção daquilo que Deus tem para nós. O que é que vai mudar? Para onde você vai? Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tem aqui uma multidão de gente tua
amados do Senhor. Cada pessoa que está aqui é amada do Senhor. Eu não conheço, eu não sei o que vai no coração deles, por isso eu não posso tratar o coração deles, mas o Senhor vê, o Senhor ouve, e é o Senhor quem trata. Por isso eu quero te pedir, Senhor, vem agora, e começa, Senhor, a trabalhar essas dores do coração, no poder do Teu Espírito. Começa, Senhor, a mostrar o Teu propósito, no poder do Teu Espírito. Começa, Senhor, a guiar os próximos passos da vida, no poder do Teu Espírito. E Pai, eu quero te pedir, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura a dor da alma, cura as circunstâncias, mexe nelas, cura, Senhor, revela o Teu poder, de uma maneira tremenda, revela o Teu poder. Ó Senhor, põe a Tua mão de graça, de misericórdia, de paz, e Senhor, do buraco profundo da alma, levanta-nos agora em nome de Jesus. Ó Pai, aqueles que estão olhando aqui, Senhor, para a parede lisa, abre a janela, Senhor, nela, para a gente enxergar a Tua luz, o Teu propósito e o Teu destino para nós, que na finitude da nossa vida, a gente possa enxergar a grandeza do Teu propósito. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, a Tua presença. Outra vez eu clamo, Senhor, tenha misericórdia, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Põe a Tua mão de poder, põe a Tua mão de poder, põe a Tua mão de poder de novo, de novo, de novo, para que esse Teu povo seja tratado pelo Senhor, porque eles estão abrindo a sua alma, Senhor, diante de Ti. Põe a Tua mão, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, amém.